Moderar- Estou aqui para moderar a sessão Tecnologia e Desafios para Enfrentar Crises Ecológicas, do Fórum Internacional dos Estudos do Sul Global 2024, Proximities in Human-Nature Relations. A nossa primeira palestrante é a Laís, né? Laís Rodrigues Cavalcante, que vai falar sobre produtivismo digital em tempos de emergências ecológicas. A Laís é graduada em estudos de mídia pela UF. Ela é mestre também pelo PPG-Com, na UF, com a dissertação Emergência Miliciana na TV, uma análise dos embates de sentido em telejornais fluminenses da Rede Globo. Atualmente, ela é doutoranda também pelo PPG-Com, Programa de Comunicação, e o tema da sua pesquisa é de quais vidas estamos falando quando relatamos o Sul Global? Uma análise das narrativas de jornais brasileiros e mexicanos acerca dos direitos reprodutivos. Muito bem, Laís, você pode começar. Bem-vinda. Muito obrigada, Suzane. Bom dia para quem está no Brasil ou perto do Brasil. Boa tarde para quem está na Alemanha ou também próximo à Alemanha. E caso haja algum espectador, alguém nos assistindo na Ásia ou também próximo à Ásia, boa noite também. Então, como Suzana já me apresentou, eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de estar participando aqui pela primeira vez do Fórum Internacional de Tübingen. É um prazer, eu estou muito alegre e grata de estar aqui nesse último dia, podendo compartilhar um pouco do desenvolvimento da minha pesquisa com vocês. E, bom, sem mais delongas, mas também lembrando de agradecer a todos que estão fazendo ser possível esse acontecimento, ao suporte todo dado pelo Edivaldo, Suzana, e também pela possibilidade de eu estar podendo falar em português, com as palavras que eu conheço. Eu gostaria de exibir uma apresentação guia que eu preparei. Eu posso compartilhar aqui? Bom, vocês conseguem ver? Tá ótimo. É, então, o que eu vou apresentar dialoga menos com o desenvolvimento da minha pesquisa, do meu projeto de pesquisa, né? Lembrando que eu estou no primeiro ano do doutorado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu venho elaborando esse projeto, que tem o nome de Quais Vidas Estamos Falando Quando Relatamos o Sul Global, uma análise das narrativas de jornais mexicanos e brasileiros acerca dos direitos reprodutivos. Mas, quando eu vi a chamada do Fórum de Tübingen, eu percebi que dialogava mais com pequenos desvios que eu tenho feito nesse primeiro ano do doutorado. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, se eu posso chamar assim, seria mais próximo de um ensaio, disso que eu venho desenvolvendo nesse primeiro ano. E conforme também a minha dissertação aponta, e o título também que eu vou apresentar, o termo emergência, ele tem essa ambiguidade da palavra, né? Porque tem a ver tanto com o que emerge no plano, mas também com um alerta, um caráter também de urgência que a palavra exprime. Então, o nome desse ensaio, vamos dizer assim, é Produtivismo Digital em Tempos de Emergências Ecológicas, e eu começo recortando, vamos descer aqui, foi. Recortando um cenário de crise, muito muito forte, muito agudo que a gente está vivendo a partir ali do emblema da crise de 2008, em Wall Street, nos Estados Unidos, em que você tem uma crise econômica muito evidente também pelo funcionamento do capitalismo, né? Um sistema econômico que só funciona à base de crises. E você vai ter como efeitos nos anos 10, mas também num somatório aí que também tem como resultado o tempo atual, uma crise também das projeções políticas, econômicas, afetivas, ambientais e sanitárias, conforme o filósofo Michel Serres, que eu estou dando a mão aqui, vai apontar para a gente.
E nessa crise de projeções, ela também vem acompanhada das novas tecnologias de informação, pensando também as redes sociais, né, como Instagram, que o próprio nome, né, remete a um alcance, a uma instantaneidade, a algo muito ali imediato e que a gente passa a ter, a partir do Instagram, uma forma de se conectar com eventos com uma velocidade muito impressionante, né? Então, para bem e para mal, para além, do bem e do mal, a gente passa a ter um contato, uma visibilidade maior, seja de movimentos progressistas, seja de discursos de ódio da extrema-direita, discursos de ódios reacionários, e a gente tem esse ponto de vista, né, com uma velocidade muito forte, mas que esse cenário ele também ele é marcado, né, por uma crise, por essas crises que o Michel Serres está apontando. E aí eu acho interessante da gente recortar que a própria palavra crise, ela remete ao grego e vem de um vocabulário jurídico cujo significado seria julgamento, né? No caso, alguém decide sobre a sua vida e vai mudar, vai alterar o seu caminho de um modo significativo, de um modo que também ele vai desenvolvendo o termo para pensar a ideia de que decidir pela sua vida, né? Há ali uma decisão nesse cenário de crise em que ele vai elaborar até pela metáfora da tesoura. É, ou em francês, a palavra decisão, que remete à tesoura mesmo, ciseau, ou então uma bifurcação, um caminho que não tem uma volta atrás. Isso tudo também, né? Tô designando as palavras, mas as palavras para além do bem e do mal, né? Elas não são boas nem ruins a priori. E essa bifurcação, ele vai desenvolvendo também até chegar numa ideia mais de um vocabulário médico, ele vai pensar que a crise lança o corpo em direção da morte ou na direção de uma novidade que o force a pensar. Então, ele está numa metáfora aí de quando a gente vê que há uma necessidade de mudança, né, de uma radical mudança, caso contrário, a gente sucumbiria a continuar no mesmo caminho. Então, pensando nessa bifurcação, eu começo a pensar também que há aqui uma necessidade de um passado que não rima mais com o futuro. Então, pensando essas temporalidades, o ritmo entre essas temporalidades, e acho interessante que esse livro do Michel Serres, O Tempo de Crise, ele é também um apontamento a uma ultrapassagem da dialética hegeliana para dar a ver mais o caráter de fissura que se estabelece nessa crise. Então, ultrapassando a ideia de que a gente estaria vivendo uma crise entre dois polos, ou entre bem e mal, ou entre é, dois polos chapados, né? Você tem uma questão mais complexa que dialoga sempre com a natureza, né? Contingencial, então a gente está na natureza e ele dá a ver essa fissura como parte desse cenário de crise, como parte dessa bifurcação. Para pensar também essa questão do produtivismo digital em tempos de emergência ecológica, também estou mobilizando uma ideia de temporalidades em descompasso, que eu vou pegar do Hartmut Rosa, é, e que eu vou remeter, eu vou conjugar com o pensamento de Agostinho de Hipona, quando ele vai desenvolver a ideia de aporia do tempo, que o conceito tem toda uma demarche, é um conceito longo, mas, de certa maneira, a pergunta que dialoga com esse conceito é como se mede o tempo cosmológico. E o Agostinho ele está pensando na temporalidade dele, que esse tempo cosmológico, o tempo total, seria o tempo de Deus. Então, acho interessante, aqui eu recorto um trecho da professora Marialva Barbosa, dele, né, no caso, no artigo dela,
que ele vai perguntar o que é o tempo. Se ninguém me perguntar, eu sei. Se me perguntarem, eu deixo de saber. Então, tem um atravessamento da pergunta nesse tempo do problema, que isso se torna uma questão, e essa temporalidade cosmológica necessita, então, de um recorte, de algo que possa ser um pouco mais pé no chão, de certa maneira, né? Do modo como eu entendo. Mas essas várias temporalidades, né, pensando que os acontecimentos são múltiplos, né, a gente está pensando a partir do próprio tempo, né, a partir de coordenadas espaço-temporais, então a gente só pode dizer e ver aquilo que se relaciona com o nosso tempo, né? Com as palavras que a gente tem também, mas também há uma problemática quando esse descompasso ele começa a virar um vetor de opressão, uma força de opressão, seja com relação à natureza ou seja com relação também a diversas culturas que não têm uma temporalidade, no caso aqui que eu estou recortando, que dialogue com o sistema econômico vigente, né? Porque, como Hartmut Rosa vai apontar, mas também pensando com Michel Serres e outros pensadores, o capitalismo ele constrói, ele produz personalidades ou estruturas para que os indivíduos se tornem fortes a esse sistema econômico, mas a força com suas diversas facetas e suas diversas potencialidades, dialogaria muito mais com a diferença cultural, com as possibilidades de outros mundos, para além desse mundo mais engessado, que é o capitalismo, que tem como fim o lucro, que tem um fim em si mesmo. E que vai numa temporalidade muito desincronizada com a natureza, porque é um tempo de exploração, é um ritmo da exploração da natureza, do trabalho humano, do esgotamento de tudo por um fim em si mesmo, que é o dinheiro. E isso é fatal, muitas vezes, para diversas culturas, e também para a própria natureza em si. Essas expropriações têm efeitos muito significativos, tanto na nossa relação com o tempo, como humanos, mas também pensando outros reinos para além dessa ideia de humano também que a gente recorta para pensar as nossas existências. Então, do ponto de vista também da comunicação, eu venho me perguntando como pensar, então, a comunicação enquanto espaço de resistência. E para isso, acho que tem dois pensamentos, assim, em volta dessa pergunta, que é, por um lado, não podemos voltar atrás dos efeitos constituídos a partir das novas mídias e encaramos, junto com esses efeitos, a dificuldade de projeções políticas e organizações sindicais que deem conta de enfrentar grandes interesses neoliberais e, considerando essas questões, devemos nos manter atentos às armadilhas do poder enquanto minorias ou aliados. Por outro lado, é necessário lembrar que estamos no fluxo da história, o que quer dizer que os jogos de sobrevivência, quer humana, quer de outros reinos e espécies, não acabou. Será preciso, então, pensar em táticas de ampliação de alianças, ou, como quer a metáfora de Isabelle Stenger, de uma aliança tentacular. E aí, pensando essa aliança tentacular, eu peguei como ponto de observação o filme A Flor do Buriti, ou Croã, um filme brasileiro dirigido por uma brasileira, Renê Nader Messora, e um português, o João Salavisa. E é um filme que vai narrar a história do povo Craô, que está localizado ali no estado de Tocantins, na aldeia Pedra Branca, e o filme ele narra, entre algumas questões, um massacre nos anos 40 contra esse povo, em que houve sobreviventes que estão aí contando as histórias, e esses diretores foram atrás deles entender essas histórias,
mas o filme ele não tem a centralidade no massacre, não busca ritualizar o trauma em si, mas recontando a história junto com os sobreviventes, os indígenas, é, de uma forma mostrando também a resistência. É um filme que mistura documentação, documentário e ficção. É uma documentação também, uma coisa não exclui a outra. E a gente vê essa escuta sensível se atualizando a partir da linguagem cinematográfica. E com isso, eu acho interessante dialogar sempre com a comunicação, né? Que eu estou pensando aqui a teoria, e o Paul Ricoeur ele nos dá algumas possibilidades de pensar esse papel, seja quando a gente está lendo um livro, vendo um filme, esse papel do espectador, o papel do leitor, que a gente reconstrói conjuntamente, né? A gente parte da obra e, de certa maneira, a gente trabalha as temporalidades num tempo em que a gente vai dando sentido junto, né? Acho que Paul Ricoeur é muito centrado na ideia de significação, que é dar ação aos acontecimentos, mas aqui até me interessa mais a lógica do sentido, a ideia das temporalidades que vão pulsando a partir das obras que a gente vai tendo contato, né? Então, seja uma temporalidade que é fabulatória, né? Porque sempre que a gente vai remeter ao passado, a gente está fabulando também, a gente cria o sentido, uma ideia de início, meio e fim, para se parecer com a vida, para também nos acalmar e ter um sentido, mas há sempre lacunas, há sempre fissuras que também são possibilidades da gente intervir. Aqui, como eu já me perdi um pouco no tempo, só botei ali a vida é real e de viés do Caetano, né? Pensando essas posições, voltando também à imagem de bifurcação, mas para não perder o tempo também, eu queria chegar nesse conceito fundamental para minha pesquisa, que é o conceito de sul global, pensado pela Merrita Icane e pelo Fernando Rezende como um termo contraditório em si mesmo, pelo menos que acolhe a contradição num sentido fértil à multiplicidade de experiências, de visões, de vidas. E que não tem uma pretensão, o conceito paradigmática. Então, ele engloba e, ao mesmo tempo, acolhe as contradições, né? Pensando o sul global, não por uma métrica geográfica, um conceito que serviria aos pontos cardeais, né? De certa maneira, mas como um efeito, né? Como um conceito que busca apontar os lastros de condições que vêm dessas disputas geográficas entre países e continentes, né? No caso, essa questão entre o norte e o sul, mas sem homogeneizar, né? Dando a ver também que há práticas que reproduzem o norte na América Latina, na África e na Ásia, e também no norte você tem todo o lastro dos efeitos desse sistema econômico e sistema também subjetivo de exploração e de uma série de efeitos do capitalismo. Então, eu pego aqui também na mão da Fátima Ozaki, que vai pensar esses efeitos de subordinação entre norte e sul, entre bairros ricos e pobres, como um efeito também das lutas ambientais. No Brasil tem se chamado muita atenção, né? O movimento antirracista chama muita atenção para o racismo ambiental, que é parte dessa expropriação do tempo, da terra, dos recursos de sobrevivência. É, nesse sentido, também pensar os trabalhadores que ocupam os cargos mais precarizados, então estou passando um pouco mais rápido por aqui, para a gente também voltar a pensar na potência, na potencialidade do filme Flor do Buriti, pensando como a relação humana se intensifica através do cuidado, mas esse cuidado, isso eu acho interessante chamar a atenção, não é a priorístico, não é prescritivo, mas a terra requer
né, com seu tempo, com uma temporalidade ali da experiência dessa relação, mas do momento que ela é usurpada, né, e o filme vai mostrando esses efeitos da usurpação, eles são materiais e são concretos, e usurpada, né, no caso do filme, ali uma disputa forte entre os fazendeiros, ela é usurpada para ser arrasada, ou seja, um apressamento dos ciclos da terra, do ciclo do que a terra pode dar, né? A gente vê facilmente isso no Brasil, no caso de todos os agrotóxicos que passam, no caso de todo projeto de arrasar, mas sempre pensando também que o Ocidente ele é um acidente, né? Então, é um projeto que funciona, mas não deixa de ser fabulatório. Mas o que fica, né? Eu acho que pensar o filme como parte desse trabalho é pensar que os lastros de luta são formas de manter as disputas aquecidas e, ao mesmo tempo, também podemos semear palavras, como nos lembra o autor Antônio Bispo dos Santos, que apontem para a necessidade vital de nos deixarmos ser permeados pela multiplicidade, que pressupõe a diferença das vidas que existem na Terra. E aí, fechando aqui um pouco essas ideias que eu tenho reformulado e pensado na companhia desses autores, pensando também na valorização das práticas de reflorestamento subjetivo, né, que transformam e que nos fazem fazer com que o passado não rime com o futuro, com as nossas memórias de futuro, esse reflorestamento subjetivo é o que pode nos lançar a expressão de possíveis intensidades aninhadas em outras cadências do viver. Para fechar, eu queria pensar essa potencialidade, né? Remetia ao filme, mas também gostaria aqui de pensar com um poeta brasileiro, o Manuel de Barros, com o poema Os Caramujos. É, então ele diz: há um comportamento de eternidade nos caramujos. Para subir os barrancos de um rio, eles percorrem um dia inteiro até chegar à manhã. O próprio anoitecer faz parte de haver beleza nos caramujos. Eles carregam com paciência o início do mundo. No geral, os caramujos têm uma voz desconformada por dentro, talvez porque tenham a boca trôpega. Suas verdades não podem ser. Desde quando a infância nos praticava na beira do rio, nunca mais deixei de saber que esses pequenos moluscos ajudam as árvores a crescer. E achei que essa história só caberia no impossível, mas não, ela cabe aqui também. E aí eu pego esse poema para finalizar, fazendo uma ponte entre o que eu falei no início e agora para finalizar, com a ideia de que esse produtivismo do capitalismo não de modo algum parecido com o caráter produtivo que a gente possa fazer acontecer, seja pelo campo da arte, seja pela comunicação, as ciências humanas no geral, que tornam esses impossíveis fabulações de memórias de futuro e possibilidades ativas da gente seguir nesse enfrentamento que resiste às mortes como projeto de extermínio, como projetos reativos desse capitalismo em vigor. É isso que eu tenho pensado, isso que eu tinha para apresentar, e novamente agradeço por poder estar aqui ao lado de pesquisas tão plurais, diversas e abertas ao pensamento. Uau, Laís, muito obrigada por sua palestra, muito densa, com muitos pontos e pontas. Eu teria inúmeras questões, mas também estamos subordinados também temos uma crise do tempo. Super obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a Ariane, vou apresentar a Ariane rapidamente aqui. Vamos lá. A Ariane, ela vai falar sobre música no espaço público, o caso do gospel em ônibus de São Gonçalo. E a Ariane, ela é graduada em cinema e audiovisual pela UF e é mestranda no PPG-Com da UF, e também participa do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Música e Cultura, o MusiLab. Ela possui experiência em diferentes áreas de produção audiovisual e o foco de sua pesquisa atualmente é o som e a música no transporte público. Ariane, pode começar.
Ariane tá mudo. Desmutei, desculpa. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Alemanha e outros lugares, quem for assistir, boa noite também. É, Obrigada pela oportunidade e também queria agradecer a todas as participantes e os participantes desse evento. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Conseguem ver? Conseguem? É, Então, a minha pesquisa, eu estou no primeiro ano do mestrado, então, que eu venho desenvolvendo até agora, é uma etnografia da música no ônibus, em ônibus de São Gonçalo, para quem não conhece. Bom, eu vou explicar um pouco o contexto dessa cidade. São Gonçalo é a minha cidade natal, a cidade onde eu resido. Ela é vizinha a Niterói, que é onde fica a UF, aqui no Brasil, é estado do Rio de Janeiro. Então, temos a capital, o Rio de Janeiro, né, bastante conhecida. Do outro lado da ponte Rio-Niterói, nós temos a Niterói, onde fica a UF. E do lado de Niterói, nós temos, entre outras cidades, nós temos São Gonçalo. É uma cidade bastante grande. Ela corresponde ao terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, do estado, né? É, e ela existe desde o Brasil Colônia, porque o estado do Rio de Janeiro é bastante importante na formação do Brasil, né, historicamente, já foi capital também. E, e ela está sempre unido, assim, tem sempre uma simbiose entre o Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Inclusive em Niterói e São Gonçalo, que ficam do outro lado da ponte, né? Do lado daqui da ponte. Muita dependência, muita codependência financeira, social, compartilhamentos de territórios em determinados momentos. Então, acaba que nesse momento histórico, né, em que estamos, é, São Gonçalo veio a exercer uma dependência econômica tanto de Niterói quanto de São Gonçalo. Então, é, muitos habitantes aqui de São Gonçalo têm que passar bastante tempo no transporte público para acessar melhores oportunidades de trabalho e estudo em Niterói ou no Rio de Janeiro. Então, se passa bastante tempo dentro dos ônibus, né? Então, eu tenho aqui som e música no espaço público brasileiro, caso do gospel evangélico em ônibus de São Gonçalo, Rio de Janeiro, por Ariane Souza Brito, mestranda do PPG com orientação do professor Felipe Trota, que já vem desenvolvendo algumas pesquisas sobre música no espaço público e também sobre música no transporte público, música no trabalho, incômodo musical, do som ambiente também. Então, para fazer um paralelo com a minha pesquisa com a temática desse fórum, eu busquei pensar a música na cidade eu busquei pensar esse som na cidade e vários atravessamentos que a gente enfrenta no nosso dia a dia, porque poluição sonora, se a gente fizer uma busca na Wikipédia, a gente vai ver, temos aqui uma foto, que a gente tem eventos extremos. A gente tem
Aqui, meios de transporte, fogos de artifício e espetáculos musicais são exemplos de contextos nos quais é gerado um alto índice de poluição sonora. Então, a gente falando dessa poluição que conceitualmente a gente, né, pode considerar é poluição ou já faz parte do nosso dia a dia, da nossa existência, toda essa mistura de sons, essa mistura de, né? Então, isso que a gente esse trabalho também foi apresentado na Intercom, que é o congresso aqui, um dos congressos de comunicação aqui no Brasil. Então, houve essa discussão no painel. Mas será que é ruído, né, que a gente está enfrentando? É poluição ou são os sons da cidade mesmo? Então, a gente pode, se a gente quiser abrir seguir essa linha de teorização, a gente já pode também ter uma outra discussão. Mas, voltando para a questão de se a gente, da poluição sonora na cidade, aqui eles colocaram casos extremos, né? Então, tem o caso do transporte, fogos de artifício e um show. Porém, isso são casos extremos, mas no dia a dia, a gente, no nosso trabalho, no nosso traslado, a gente enfrenta várias outras situações em que há uma muita mistura de sons e até no momento que a gente está mais cansado, por exemplo, no ônibus, quando a gente está indo, voltando do trabalho, então isso gera um incômodo corporal. Então, é uma poluição sonora, se a gente for considerar como poluição, que acontece no nosso dia a dia, né? Que não é uma situação extrema. Então, isso tem me interessado. E aqui eu tenho algumas fotos. Essas duas de cima foram de reportagens da televisão. Isso, a da esquerda, em cima, é uma cobradora, que é a pessoa que troca dinheiro dentro do ônibus, trocava, cantando, e aqui do lado direito nós temos uma moça também dentro do ônibus, esse é um ônibus mais longo, maior, que ela tá cantando também, se apresentando artisticamente, né? Então a gente tem essas situações de apresentações artísticas, a gente tem essas no transporte, seja no ônibus, seja no metrô, seja nas barcas, que são os barcos que atravessam entre Rio e Niterói pela ponte, que é um meio mais rápido de se atravessar por automóvel, pela barca, né, pela ponte, um meio mais rápido. Porque a ponte ela tem muito problema de congestionamento, né? Então, temos esses meios de transporte que são os que levam mais pessoas pelo Rio de Janeiro, que são ônibus, que são barcas e metrô. E também trens que levam as pessoas para o subúrbio do Rio de Janeiro. Então, no estado da arte que eu venho pesquisando, a gente tem o professor Trota estudando isso. O Trota cita Murolo, que é um autor argentino, Simone Pereira de Sá, que também é do PPG-Com, e o Tiago Soares. E nesses trabalhos deles, eles já vêm pensando um pouco na questão do incômodo. É, Alguns gêneros aparecem mais que os outros, são mais citados que os outros, né? E no caso da Simone Pereira, ela cita o funk, né? O professor Trota também relembra esse caso. E o Murolo trata da cúmbia e do reggaeton. E o Soares do brega, em Pernambuco. E eles todos estão discutindo sobre esses agentes que executam música no ônibus
E a estigmatização desses agentes, a estigmatização principal recai sobre os jovens, que vão ter a sua caixinha de abrir a sua caixinha de som, né, para se distrair ali na viagem. Aí vai tocar alguns gêneros são menos prestigiados, né, como funk, como a cumbia, reggaeton e como o brega. Então eu fui dentro do universo da música no transporte público e da música no ônibus, eu fui fazendo um recorte e aí me interessou pensar algum gênero dentro do ônibus, né? Dos ônibus de São Gonçalo. Então, como metodologia, eu fui utilizando a princípio as perguntas jornalísticas propostas pelo Anthony Seeger e áreas de investigação propostas pelo Steven Feld. Temos também aqui no Brasil uma etnografia do ônibus bastante completa, da, da Janice Silva, que é Jornadas Urbanas, Exclusão, Trabalho e Subjetividade nas Viagens de Ônibus na cidade do Rio de Janeiro. A partir disso, realizamos viagens preliminares, né? Inserções em campo preliminares, e isso foi ano, ano passado. Isso foi ano passado. A gente ainda estava num contexto brasileiro, como a Laís mencionou, num contexto que era de transição do governo Lula para o governo Bolsonaro. E a gente teve, e a extrema-direita, durante o governo Bolsonaro, e principalmente nos últimos anos do governo dele, a extrema-direita esteve bastante presente nos espaços públicos. E por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil, o extremismo religioso de cunho evangélico, né, neopentecostal e extrema-direita estão bastante relacionados, pelo menos em discurso. É claro que a gente não pode generalizar totalmente, mas em relação a lideranças políticas e religiosas estão se relacionando nesse guarda-chuva de conservadorismo, de um liberalismo econômico, um conservadorismo nos costumes, o que tem gerado muito impacto na nossa sociedade e até na nossa cultura. A gente vê uma cultura que tem sido bastante marcada cada vez mais pela cultura evangélica. Isso está se. E é o que eu tenho acompanhado ao longo dos anos como moradora de São Gonçalo e também usuária do transporte público, que é esse discurso evangélico cada vez mais dentro dos ônibus, seja através da música ou seja através do discurso mesmo de fala dos vendedores ambulantes, que eu vou comentar mais à frente. Então, aqui, exemplificando, esse foi um line-up da Marcha para Jesus, de, da Marcha para Jesus do ano passado. A Marcha para Jesus, ela é uma ocupação espacial e sonora de cidades ao redor do Brasil, também de outros lugares do mundo. É um evento que começou na Inglaterra e foi trazido aqui para o Brasil através de lideranças da Igreja Renascer. Então, a gente tem aqui embaixo, ela é Marcha para Jesus, e ela tem uma pegada muito forte de música. Então, aqui a gente tem todo o line-up de, de artistas do gospel evangélico, principalmente aqui. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui no canto direito, a gente tem a participação
a gente tem um folder da participação do Nicolas Ferreira, que é um político de extrema-direita do Brasil, na Marcha para Jesus. Então, a Marcha para Jesus, que é um evento que, de ocupação espacial, que é a cultura evangélica partindo para fora dos templos, né? Com a participação de políticos da extrema-direita, inclusive Bolsonaro fez bastante, várias das seus gestos mais emblemáticos, a arminha e essas coisas, ele fez na Marcha para Jesus. A partir daí, a gente já foi fazendo já foi me interessando a questão do gospel ocupando esse espaço público. E dentre eles, o ônibus, né? O gospel para fora do templo. Então, durante esse último ano de Bolsonaro, a gente teve até circulando em determinadas bolhas da internet ah, alguns flash mobs de evangélicos cantando no mercado, em lugares inusitados, supermercado, shoppings, também na porta dos quartéis, quando tiveram manifestações. Então, e eu via isso acontecendo dentro do ônibus. Então, aí o objetivo da minha pesquisa já se voltou mais para analisar as práticas musicais em ônibus de São Gonçalo, com ênfase na música gospel, né? Como hipóteses, eu tinha executantes, eu tenho na primeira parte das hipóteses eu tenho executantes, podem ser os motoristas, os passageiros, ambulantes e artistas de rua. E fontes sonoras, voz, sistema de som ambiente do ônibus e caixa de som em celulares. É mais difícil, no caso dos executantes, os motoristas, o que acontece é o seguinte, a gente tem, como Janice Silva apontou na sua etnografia, a gente tem um sistema de transporte que teve uma preferência pelo transporte rodoviário. A gente já teve em outras histórias, em outros períodos da história do Brasil, o transporte ferroviário bastante forte, mas houve uma preferência pelo transporte rodoviário, que é aquele realizado por veículos, né, ônibus, carros. Nesse sentido, também existe o sistema é feito por concessão, né? É um sistema, esse transporte não é público necessariamente, totalmente público. O governo dá uma permissão para que empresas privadas explorem esses serviços. Então, acaba que, na prática, cada empresa faz o que quer e tem as suas próprias regras, né? É, isso acontece no Rio, isso acontece em São Gonçalo também. Então, alguns ônibus, eles têm um sistema de som ambiente, um sistema de som interno, em que toca música. Então, os motoristas podem escolher essa rádio, ah, os passageiros podem tocar suas músicas no celular, na caixa de som. O motorista, é muito difícil o motorista parar a viagem para barrar isso, porque aí vai ser mais incômodo para a viagem, vai demorar mais. É, ambulantes, há uma cultura de que agora menos, cada vez menos, mas ainda existe de que ambulantes podem adentrar nos meios de transporte para tentar vender os seus produtos, balas, até mesmo eu já vi tripés bastante avançados sendo vendidos dentro do ônibus, com demonstração, inclusive. E aí, e sempre, né, o que eu digo da cultura gospel, cultura evangélica, sempre impactando cada vez mais, que a gente vê sempre um discurso sempre bastante meritocrático e também religioso sempre começa com aquele bom dia, com aquele Deus abençoe vocês
vamos ajudar um pai de família e vamos nos unir, ajudar um irmão, esse tipo de coisa. Artistas de rua, no ônibus é mais difícil pelo tamanho do espaço, mas acontece bastante ainda nas barcas e no metrô. Então, essas fontes eu tenho aqui. A gente tem a voz, a gente tem sistemas de som ambiente, caixas de som e celulares. Aí temos também que pensar na parte dos ouvintes, né? Que tem os executores e tem os ouvintes. A semana passada eu consegui o contato de mais uma informante, porque ela estava do meu lado, a moça estava do meu lado, e ela estava com seus fones de ouvido, e ela estava cantando a música dela. Assim, e era uma música, não era nenhuma pessoa estereotipada, era uma moça que estava do meu lado. E isso não se importava com se os outros estavam ouvindo, inclusive eu. Achei aquilo interessante e peguei o contato dela, ainda tô para conversar com ela. Mas então temos a questão dos executantes e temos a questão dos ouvintes. Eu também estava com meus fones de ouvido e demorei um tempo para perceber de onde vinha essa fonte, que era dela cantando do meu lado. Então, os ouvintes, né, passageiros, os motoristas, eles podem se sentir incomodados, eles podem também ignorar com seus fones de ouvido, ou eles podem aproveitar também para passar o tempo, ou eles podem rechaçar totalmente, que é o caso, que às vezes circula na internet de ter alguma briga mesmo por causa de música, por causa de alguém tá com uma música alta em um ambiente que não é considerado próprio para aquilo e ter alguma confusão mesmo. Às vezes acontece bastante, a gente vê uns vídeos dos trens do Rio, bastante pregação de pastores dentro de vagões, e aí às vezes tem um conflito com pessoas de outras religiões, né? Isso pode acontecer também, mas é bem difícil porque as pessoas preferem, como as pessoas estão vindo de seus trabalhos cansadas, elas preferem, a maioria prefere. E também a questão da violência, né? Para que se expor? É melhor você ignorar do que você acabar numa briga que pode levar a uma agressão. Tem essa questão da violência também, é uma questão de poder. O professor Trota discute bastante isso, a música no espaço público como uma questão de disputa de poder, como aquilo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então as pessoas vão analisar bastante se elas vão entrar nessa disputa pelo espaço físico e sonoro no meio de transporte por causa desse incômodo, né? Porque já são tantos os incômodos que a gente tem que. Porque esse meio de transporte ele não vai estar asséptico, ele não vai estar como num comercial da, do Rock in Rio, em que todos estão da TIM para o Rock in Rio, que eu acho muito interessante, que é um trem super limpo e espaçoso, estão todos sentados e eles começam a cantar a música todos juntos, felizes, pessoas vestindo figurinos representando vários estilos musicais e todo mundo canta a sua música feliz e contente indo para o Rock in Rio em uníssono. Na verdade, o que acontece é bem o contrário disso. Quando tem pessoas cansadas depois de rotinas exaustivas de trabalho, uma pluralidade enorme de perfis que vão estar ali. E, e aí você tem que avaliar muito bem se você vai querer. Aí você já está cansado, o ônibus já está cheio. Você só está contando o tempo para chegar em casa, você vai se envolver numa briga por causa de porque tem alguém cantando, porque tem alguém pregando. Isso é uma questão para que as pessoas têm que fazer esse cálculo, né?
pensando na sua própria segurança, no seu próprio bem-estar. E isso entra na parte de rechaço, por isso que eu tenho visto pouco, né? É mais difícil, que é a situação extrema, né? Então, alguns resultados coletados até o momento que são que os passageiros já presenciaram a execução de todo tipo de música, mas se incomodam com o funk, principalmente quando sai de aparelhos sonoros de adolescentes. Os motoristas também rechaçam o funk, preferem o gospel, mas acreditam que o pop rock internacional agrada uma gama maior de pessoas e, portanto, seria a música mais adequada para o som ambiente do ônibus. E os vendedores ambulantes, ou os pedintes, preferem o discurso religioso cristão evangélico nas suas performances, inclusive com a possibilidade de entoação de lamentos ou louvores gospel. Então, é, realmente, como colocado por Simone Pereira e pelo Trota, quando as pessoas lembram de um gênero para reclamar da música no ônibus, é o funk, reproduzido pelos adolescentes. Talvez seja isso. Cabe uma investigação se não é uma resposta pronta. Estamos trabalhando nisso, não é? Mas o que sai mais fácil é isso, é o funk. É, Os motoristas também acreditam que o funk não seja uma música apropriada por causa das letras, por causa da batida também, batida forte, que pode incomodar as pessoas. Então, na época que eu estava desenvolvendo esse projeto para entrar ser aprovada para o mestrado, a- eu percebia que os motoristas gostavam bastante de sintonizar as rádios gospel, inclusive a Melodia FM, que é uma rádio brasileira, é uma rádio carioca, que é a maior rádio gospel do Brasil. Então, mas às vezes tinha alguma reclamação, que tem gente que não gosta também, porque acha triste, às vezes. Então, alguns acreditam que existe uma música que agrade a maioria das pessoas, uma música ambiente que agrade a maioria das pessoas. Essa música é um pop rock internacional. E também temos que esses vendedores ambulantes, eles fazem a sua performance de venda, né, vocalmente, e nisso está incluído bastante discurso religioso. E eu já vi, inclusive, um deles cantando, cantando durante a performance, sendo acompanhado, inclusive, cantando um louvor, né, que é a música, que é como os evangélicos chamam a música gospel, que é um louvor, que não é só uma música, você canta e você louva a Deus. Então, isso se chama louvor. Inclusive, então, eu já vi um ambulante, cantando e sendo acompanhado, inclusive. Bom, são esses os meus resultados. Chegamos aqui ao final. Eu trouxe nesse slide algumas das referências. Então, finalizando, aqui está o meu contato, arianebrito@gmail.com, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Ariane, obrigada a você. Com certeza é um tema de pesquisa super inovador e necessário, que eu espero que tenha continuidade para além do mestrado, porque é bastante inovador, né? Então, agora, Obrigada, Silvia. de nada, obrigada a você. Então, agora a gente passa a apresentação do Matheus, certo? O Matheus Ribeiro Pereira, ele vai falar de desertos de informação e justiça ambiental, desafios e potencialidades nas periferias das periferias do Rio de Janeiro. O Matheus é doutorando em comunicação pela UF e ele é mestre em economia criativa pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM.
Ele tem vasta experiência como diretor de comunicação, diretor criativo, é pesquisador e consultor independente, e seu trabalho se concentra na interface entre comunicação política e responsabilidade social. Matheus, pode começar. Olá, me ouvem bem? Ouvem bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou também compartilhar minha apresentação. Primeiramente, queria me desculpar que eu estou com um pouquinho de tosse, então de vez em quando eu vou tossir. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, primeiramente, eu acho que é importante explicar o que leva essa pesquisa, né? Eu estou no final do meu doutorado, fevereiro e março agora do ano que vem eu concluo minha pesquisa, então minha tese já está praticamente pronta, só estou naquela parte de consolidação, revisão de tudo. E surgem a partir da tese algumas reflexões à parte, né? Minha tese não fala diretamente sobre isso, eu sou um pesquisador de comunicação comunitária, mas algumas reflexões vão surgindo que podem derivar em um pós-doutorado ou em algum outro tipo de pesquisa. Eu ainda estou pensando sobre as possibilidades. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a temática de justiça ambiental dentro de favela, né? Minhas pesquisas também é um outro ponto que eu sempre gosto de ponderar, é que elas surgem assim como Guimarães Rosa sempre falava de minha caminhadura, né, das suas andanças. Minhas pesquisas surgem a partir disso. Eu gosto de pesquisas etnográficas, de entrevistas, eu gosto de caminhar pelos lugares. E eu escolhi favela para minha tese porque é o caminho da onde eu parto, da onde eu surjo, da onde que emergem meus pensamentos. Então eu escolhi falar sobre favelas a partir disso, mas eu gosto de pesquisar a comunidade como um todo e as suas derivações e as suas subjetividades. Então, como ponderado, minha temática são desertos de informação e justiça ambiental, desafio de potencialidade nas periferias do Rio de Janeiro. Deixa eu passar aqui. Passou. E a hipótese dessa reflexão, dessa pesquisa, é que a falta de acesso à informação nas periferias das periferias limita a capacidade de engajamento das comunidades em ações de justiça ambiental, pois a precariedade comunicacional e de acesso a serviços essenciais inibe o envolvimento ativo na luta contra a degradação ambiental e na defesa dos direitos da natureza, né? E dentro dessa hipótese, há três tópicos que eu acho importante destacar e falar sobre, que são os desertos informacionais, periferia da periferia e ecologismo do pobre, que a interseccionalidade entre esses três tópicos vão levar às conclusões e às reflexões que eu vou, né, dialogando ao longo da minha pesquisa. Ao falar sobre desertos de notícia, né, que é um tema um pouco mais conhecido, né, o que são desertos de notícia? Refere-se a regiões ou comunidades, especialmente nas periferias das grandes cidades brasileiras, onde há uma escassez de cobertura jornalística e de acesso à informação de qualidade. Né? O Atlas de Notícia trouxe essa abordagem desde 2022, 2023 para cá, e começou a falar sobre desertos de notícias, até tem um mapeamento super interessante no site deles sobre isso, né, para quem quiser se aprofundar. E eu comecei a desenvolver, a partir dos desertos de notícia, uma teoria à parte chamada desertos informacionais. Porque dentro do meu pensamento, né, o deserto de notícia ele não só acontece. Há um processo de analfabetismo digital, de exclusão digital, que levam aos desertos de notícias, né? Não um processo, vamos dizer assim, que ele acontece naturalmente. Há uma falta de políticas públicas, há uma falta de amparo do Estado para que isso ocorra e para isso se desenvolva, né? E dentro dos desertos informacionais, há alguns pontos que eu destaco, que eu elaboro melhor sobre isso na minha tese, me aprofundo ainda mais na minha tese, mas é o baixo investimento na promoção de direito à comunicação digital e midiática, né, que expõe desigualdades sociais e essa exclusão, já que apenas uma parte da população mundial superou as barreiras estruturais. É importante reconhecer fatores estruturais que impactam as pessoas em condições de vulnerabilidade, né? E aí tem estudo que destaca essas condições de infraestrutura, letramento, burocracia para a internet, acessibilidade financeira. Para quem, como eu, gosta de fazer etnografia dentro de favela, vai se deparar com diversos desses fatores ao longo dos seus processos, que vai desde a falta de acesso por falta de estrutura básica. Há uma exclusão digital mesmo, ao compartilhamento necessário, por exemplo, uma família ter um celular para todos utilizarem, ou
de não ter um entendimento, principalmente entre o público mais idoso, de não ter um entendimento necessário para conseguir utilizar essa tecnologia a seu favor, para conseguir utilizá-la amplamente. Eu tenho um outro artigo que fala sobre o aplicativo da Caixa Econômica Federal e como foi a dificuldade para usar esse aplicativo durante o período de pandemia, porque as pessoas não sabiam acessar ele corretamente, por causa falta de educação tecnológica, ou não tinham os aparatos necessários para utilizá-lo. Então, eu desenvolvi um artigo sobre isso. E é imperativo abordar a problemática dos desertos de notícia, que se refere às áreas de comunidade com acesso restrito às informações confiáveis. O relatório mais recente, que é o relatório da Atlas, publicado em agosto de 2023, revelou que 2.712 municípios brasileiros ainda não carecem de cobertura noticiosa, afetando cerca de 26,7 milhões de pessoas. E quando ele fala de deserto de notícia, eles estão falando desses espaços que não têm veículos de comunicação ou tem apenas um. Mas se o veículo, às vezes, tem dois, ele já não é considerado um deserto de notícia. Mas ainda assim pode existir desertos informacionais ali, porque cidades grandes como São Gonçalo, que é sempre um exemplo também que eu também utilizo, que eu venho de São Gonçalo, dois veículos não são suficientes, porque é uma cidade enorme. Se a gente for comparar São Gonçalo com Niterói, Niterói tem 3, 4 vezes mais veículos que São Gonçalo e é uma cidade menor. É uma cidade com uma menor população, vamos dizer assim. Então, são comparações que eu faço para explicar também que os desertos de notícias são uma problemática, mas os desertos informacionais abarcam uma problemática ainda maior. Explicando pontualmente o que eu entendo como desertos informacionais, eu também destaco aqui, como eu falei, minha pesquisa roda muito do entorno do Rio de Janeiro e das periferias que eu chamo, que eu vou explicar mais um pouquinho no próximo slide. Mas dentro desse estado, e aqui, essa pesquisa aqui da Casa Fluminense fala um pouco sobre isso, sobre acesso à internet. Aí você pode verificar que no Rio de Janeiro, 71,9% da população tem acesso à internet, que é uma cidade central no estado do Rio. A principal cidade, né, entre aspas, do estado do Rio é a cidade do Rio de Janeiro. Mas quando a gente vai olhar para São Gonçalo, apenas 23,2% da cidade tem acesso à internet. Quando a gente vai olhar para Japeri, apenas 19,2% da cidade tem acesso à internet. Então, há um conflito aí, há uma diferenciação. E quando você vai olhar para Niterói, que é a vizinha de São Gonçalo, tem 111,1%. Então, a gente repara que isso há uma diversificação de acesso à internet também quando a gente fala de escala de poder. Quando a gente repara cidades onde tem classes dominantes ou grupos que têm mais acessos, vamos dizer assim, a possibilidades financeiras, onde tem pessoas de classe social mais abastadas, tem mais acesso à internet em espaços onde tem as classes sociais, as classes subalternizadas, esse acesso à internet já é mais dificultoso, já não ocorre de maneira tão ampla, né? Então, esse exemplo da Casa Fluminense também, que é uma pesquisa super legal para quem quiser ler mais sobre os mapas elaborado pela casa, essa pesquisa também é super fácil de acessar na internet. Então, eu trago esse diálogo para exemplificar isso, que os desertos de informação não é apenas um processo que ocorre naturalmente, mas há diferenciação de escalas de poder, há processos interseccionais que são abarcados sobre isso. E ao falar sobre isso, é importante eu começar a falar e explicar o que eu entendo como periferia da periferia, né? E dentro do ver da minha pesquisa, periferias das periferias são aquelas favelas que não estão no centro de poder das cidades. Exemplificando, no Rio de Janeiro, a zona sul do Rio, onde que estão as escalas de maior investimento do Estado, ocorre dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? É chamado de zona sul aqui no Rio, o grupo nobre da cidade do Rio de Janeiro. E as favelas presentes próximas a essas regiões também tem mais investimento. Não é um investimento necessário, não é um investimento suficiente para que essas favelas precisem, mas ainda é um investimento maior, de tanto de políticas públicas quanto de empresas privadas e institutos, do que se comparado às favelas de São Gonçalo. Então, se você for comparar, né, agora aqui de maneira mais rasa, mas se você for comparar a favela da Rocinha ou a favela do Vidigal, eles têm veículos de comunicação própria. A Rocinha tem o Fala Roça, o Alemão tem o Voz da Comunidade. Agora, em São Gonçalo, a maioria das favelas não tem esses veículos de comunicação própria. E pior, eles não aparecem
nos veículos de comunicação externos, que são os veículos de comunicação hegemônicos, né? Que é o Globo, o Extra, o Dia, que são os veículos de comunicação hegemônicos aqui do Brasil. Então, e ainda assim a Rocinha aparece, ainda assim o Vidigal aparece, é aquilo. O deserto de informação pode acontecer quando você não é nem lembrado, porque em algumas ocorrências, vamos dizer assim, que essas favelas que eu estou dizendo que estão nesse espaço mais visibilizado, vamos dizer assim, muitas notícias também são negativas, né? Muitas notícias são sobre violência, muitas notícias, mas ainda assim há uma visibilidade sobre isso. Quando você pergunta, se eu entrar numa favela de São Gonçalo, eu posso falar da que eu vim, que é o Complexo da Coruja, e você for lá perguntar qual notícia, isso dentro das minhas etnografias ou das minhas entrevistas, e perguntar quais notícias que eles veem sobre o Complexo da Coruja, eles vão dizer nenhuma. Porque não há nem boa, não há nem ruim, há um deserto de informação total. Então, quando eu falo de periferia da periferia, eu estou falando desses espaços, onde que elas não são lembradas nem para falar do estereótipo, que já é algo ruim, mas nem para falar desse estereótipo ela é lembrada. E aqui eu trago uns dados percentuais, que 8,1%, isso é bem recente, o IBGE lançou essa pesquisa agora, 8,1% do Brasil é composto por favela, 13,3% do estado do Rio de Janeiro é composto por favela e 4,5% da cidade de São Gonçalo é composto por favela. Então a gente tem dados aqui bem fortes como a favela é presente na cidade de São Gonçalo e no estado do Rio de Janeiro como um todo, né? E explicando que a periferia da periferia é sempre bom lembrar, né? Para mim, a maior expoente, quando a gente fala sobre favela, vai ser sempre Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo. Eu comecei a ler sobre favela a partir disso, a partir dela. E é sempre bom lembrar que, em muitos cenários, a favela ainda é o quarto de despejo da classe dominante, né? Então, quando a gente está lembrando de periferia da periferia, que quarto de despejo é esse? Né? Que espaço estão esse grupo? Que espaço está essa comunidade? Que local de fala ela de fato tem? Né? Como ela é percebida pelos veículos midiáticos? E como ela pode se fazer perceber? Né? Porque narrativa eles têm, história eles têm para contar, mas eles precisam, como a gente sempre fala, de espaços para contar essas histórias. E, e é isso que eu venho falando aqui, que dentro dessas periferias das periferias, como eu chamo, esses espaços muitas vezes não são alcançados. E entre os três tópicos que eu queria destacar, faltou falar ainda sobre ecologismo dos povos, que aí eu toco na parte que fala sobre meio ambiente, né, que é um pesquisador famoso, que é o Juan Martinez Arier, que coloca os povos marginalizados como moradores de favelas e comunidades periféricas, não apenas como vítimas das justiças ambientais, mas atores fundamentais na defesa do meio ambiente, né? E aí eu pondero, 15% das favelas no Brasil estão em área de risco, ou seja, cada 100 hectares de favela, 15 foram construídos em zonas de vulnerabilidade ambiental. A crise ecológica não afeta todas as pessoas de maneira igual, né? A pesquisa do jornal A Voz das Comunidades, que é o veículo comunicacional do Complexo do Animal que eu pontuei, propõe uma reflexão sobre os desafios de promover a sustentabilidade em comunidades carentes, onde as necessidades são mais elementares e ainda não foram plenamente atendidas. Ou seja, o que é importante ponderar? Se as favelas, esses povos marginalizados, né, vulnerabilizados, são tão importantes para a gente discutir natureza, para a gente discutir meio ambiente, por que a gente não dá para eles as possibilidades que eles se eduquem o suficiente para isso? Né? Por que não desenvolvemos políticas públicas, por que não desenvolvemos acessos digitais, no qual eles consigam consolidar mais ferramentas e conhecimento para desenvolver, assim, ferramentas mais interessantes para o desenvolvimento de forma de mitigar essas crises ambientais, crises climáticas, entre outras possibilidades, né? É, até como ponderado pelo Martins Alier, quem entende mais dentro do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Quem entende mais sobre questões de calor com as telhas de brasilite ou com as inundações, com as poças por falta de saneamento básico, os entupimentos dos valões, do que as pessoas das favelas. E quem quer mais urgentemente resolver isso, né? Então, eu pondero muito nessa reflexão que é importante que essas pessoas tenham acesso à informação para que elas consigam desenvolver esses pensamentos. Então, é quase que dar um passo atrás para dar dois à frente,
Vamos primeiro desenvolver esse processo de informacional para a gente conseguir dialogar melhor sobre. E a gente está no momento aqui no Rio de Janeiro de COP, né, COP 20. Então, vamos dialogar melhor sobre como essas pessoas podem desenvolver soluções para isso. E a favela faz parte do COP 20, né? Há um grupo específico para favelas. Então, eu estou discutindo entre o mais difícil. É difícil, de qualquer forma, há as dificuldades de viver, apesar de todo o esforço, e que eu faço também parte desse movimento, da gente ressignificar a palavra favela, né? Há um estudo e há um letramento por trás disso, mas a gente não pode deixar de falar sobre as dificuldades enfrentadas pela favela a partir de falta de política pública, e das maiores dificuldades enfrentadas pelas periferias das periferias por seu total esquecimento. E são reflexões que eu trago nesse artigo, nessa pesquisa, que eu acho importante abarcar e acho importante desenvolver a partir disso. É quase que um processo em paralelo à minha pesquisa central de tese. E aqui eu trago alguns pensamentos que eu trouxe na minha tese, que eu trago na minha vida, que é importante a gente pensar para a gente conseguir dialogar melhor sobre isso. São alguns autores importantes. Ao longo de todos os slides eu trouxe diversos autores, né? Mas aqui eu trago dois autores e dois autores que são expoentes nessa temática, né? Que é a Spivak, que fala sobre se pode o subalterno falar, e dentro dessa reflexão que eu estou trazendo aqui, a gente consegue ponderar isso, pode o subalterno falar, e se ainda assim, que subalterno que está falando, a partir de que medida ele está falando, através do interesse de quem, né? O perigo da história única, que da Chimamanda, que tem tanto em versão de TED quanto em versão de livro, que ela fala do perigo de uma única versão da história ser contada. Então, a gente muitas vezes tem apenas uma versão da história. E eu quero ouvir a versão da história de São Gonçalo, eu quero ouvir a versão da história de outros lugares para a gente conseguir, de fato, consolidar a visibilidade real para as favelas e o espaço de suas narrativas, né? Os Outsiders, que é um texto muito antigo do Becker, mas é sempre presente, né? Que a gente quem faz parte da classe marginalizada ou vulnerabilizada ou subalternizada sempre é visto como outsider porque está tentando buscar seu lugar, né? Seu lugar ao sol, vamos dizer assim, está tentando ser lembrado, né? Porque voz a gente tem. E os espaços de silêncio de Milton Santos, que a gente fala muito sobre a geografia da exclusão, né? A geografia da exclusão é essa que leva a pessoas, a grupos, a terem mais espaços do que outros. E concluindo, eu falo rápido, não sei se eu fui muito rápido, mas espero que tenha sido entendido. Minhas considerações finais sobre esse estudo é que para enfrentar os desafios ambientais e promover soluções inclusivas, é essencial priorizar o cuidado com as necessidades humanas básicas nas comunidades marginalizadas. Ao capacitar essas comunidades por meio de disseminação de informações e oferecer oportunidades, abre-se caminho para que esses grupos historicamente excluídos participem ativamente do debate ambiental. Assim, a circulação de informação e a inclusão social são vistas como passos cruciais para que essas populações se tornem agentes de transformação ambiental e social, diminuindo a exclusividade do debate por aqueles que detêm o poder, mas que nem sempre implementam mudanças significativas. Como eu disse, no momento de COP, aqui no Rio de Janeiro, eu espero que essa mensagem também chegue ao pessoal aqui do Brasil, mas no momento de COP aqui no Rio de Janeiro, nada mais importante e fundamental de que se discuta favelas e seu espaço de fala, real de fala, dentro dessa temática, né? Assim como fala o Krenak, da importância do seu povo falar sobre sua terra, né? O Tolstói também tem uma frase muito legal que fala que antes de dominar o universo, né, conquiste primeiro a sua aldeia, né? Então entenda primeiro o seu povo, entenda primeiro esse povo que precisa de fato ter o espaço de visibilidade, porque como eu disse, voz a gente tem. A gente só precisa que deixem a gente transpor nossas narrativas, né? Transpor essas barreiras. Obrigada, Matheus. E parabéns por sua tese de doutorado, né?
Você sabe que os brasileiros que vivem na Alemanha há muito tempo e vão para a Alemanha como turista, voltam maravilhados com as inovações tecnológicas no Brasil. E aí, escutando você falar isso, isso contrasta muito com a imagem que eles têm do Brasil hoje, que é para todos, que o Brasil está super high-tech agora, mas, pois é, não é para todos. Então, super É, necessário isso que você está falando. eu entendo que o Brasil isso é opinião, né? Não cheguei a fazer uma pesquisa sobre isso, mas é um povo que consegue se adaptar e trazer soluções a partir das suas próprias oportunidades e narrativas, né? Isso de fato né? Dentro das favelas há diversos desenvolvimentos, diversos produtos que tentam solucionar as suas necessidades. E eu entendo isso, mas o que eu tento sempre ponderar é que falta políticas públicas, falta amparo do Estado, né? É o que a gente está sempre entendendo aí. Então, se não há comunicação ali, é porque o Estado não possibilitou isso, né? Como é que a gente vai utilizar a internet se não tem acesso à internet? Fica um pouco difícil, mas eu entendo, assim, eu entendo o olhar deles sobre o Rio, mas eu entendo também que a maioria das pessoas que visitam o Rio visitam o Rio de Janeiro. Eu não vejo Uhum, muitos turistas em São Gonçalo, assim. uhum, Então a gente tem que também levar isso em consideração. é. Olha, nós temos 2 minutinhos ainda para debate, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, ou complementar, ou lançar alguma questão. Eu tô bem, falei bastante. Ariane, Laís, Edivaldo, que também tá aí. Foi bom perceber que a minha pesquisa dialogava bastante com o contexto trazido pela Laís e também descobri que o Matheus pesquisava São Gonçalo. Eu faço coro à fala dele de que e é um esforço meu de pensar essa periferia da periferia, né, que é São Gonçalo aqui no nosso contexto. Então, gente, Laís, Não, eu sinto bem parecido com a Ariane também, esse diálogo, essa potência que se dá no corpo, né? E achei interessante quando a Ariane coloca a questão do gospel como a meritocracia que ela sinaliza, né? Eu acho que é interessante a gente não se deixar capturar mesmo, né, por esses discursos que, em nome da paz, né, desde o século XX, desde muitos séculos, né, mas o século XX evidenciou de uma forma muito forte, com grandes campos de visibilidade ao redor também, que em nome da paz a gente sempre faz as piores atrocidades possíveis, né? E isso me remete um pouco também à questão que eu coloquei mais inscrito na proposta aqui para o Fórum de Tübingen, da questão de que talvez nem se trate da gente mobilizar a linguagem enquanto analogias, né, para a gente estabelecer essa relação com a diferença entre a multiplicidade de pensamentos. Eu acho que entender as manifestações culturais, as formas como as questões se expressam, né? Então, por exemplo, no caso dos ameríndios, a gente vê que diversos aldeamentos indígenas tinham como a guerra uma questão que para nós brancos ou brasileiros não brancos, negros e diversos brasileiros, a guerra para os nossos tempos atuais, ela tem uma conotação muito importada, né, da guerra das conquistas portuguesas e para os ameríndios, né, não os indígenas talvez de hoje, mas pelo menos aqueles que de hoje também conservam essas formas de se apropriarem de si, como o Matheus apontou, né, de não se deixar ser governado por práticas que agridem, né? Eu acho que justamente colocam a questão da guerra com efeito cultural que é intraduzível, né, para a gente. Não é essa mesma guerra que para a gente, que principalmente, né, é importado, né, não é o que o brasileiro faz em termos de antropofagia,
mas tudo que a gente vê do resultado de uma ideia de norte global com guerras que é para exterminar, que a gente reproduz aqui na América Latina também, né, que visam extermínio, que visam uma finalidade que se esgota em si mesmo. Tô prolixa, achei que eu ia falar rápido sobre isso, acabei tentando costurar muita coisa. Então, tá bem, gente. Super obrigada. Foi um prazer conhecer vocês e estar aqui aprendendo um montão de coisas com vocês. E a gente se vê por aí. Obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.